porque ele está ministrando no intensivo de missões lá em Uberlândia, está tendo um momento ali dando aulas, então por isso que não está aqui conosco hoje. E o Ministério Infantil avisou, né? Então os papais nos ajudem aí, como tem sido todas as reuniões com as crianças. Irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre implantando a cultura do reino de Deus no empreendedorismo. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar por esse momento, por tudo que o Senhor já fez nessa reunião. Grandes coisas o Senhor já começou a mover nesse lugar. Obrigado, porque através de louvores tão fortes como nós cantamos aqui, meu Pai, nós tivemos aí a oportunidade de entrar na Tua presença com ousadia. Tivemos aqui a oportunidade de ofertar ao Senhor, e agora diante da Tua palavra, nós te pedimos, meu Pai, nos direcione, nos dê aqui, ó Deus, uma mente cativa à Tua palavra, um coração aberto, e que essa semente que vai ser lançada, ó Deus, que ela possa cair numa terra fértil, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos compartilhar esse tema sobre implantando a cultura do reino. É um tema, esse ano, assim, para mim, foi um dos temas que mais mexeu comigo, né? Eu fui, assim, muito abençoado com esse tema, e ao mesmo tempo que fico feliz por um tema como esse, eu vejo um desafio muito grande para a igreja. Quando nós começamos a falar aqui com a pastora Neuzeni, plantar a cultura do reino nas nossas vidas, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos, que nós precisamos ser edificados em Deus. Falamos sobre os relacionamentos, implantar a cultura do reino de Deus nos relacionamentos. O William, com muita autoridade, falou aqui para nós sobre essa relação vertical com Deus, que é muito importante, e a relação na horizontal também, que é uns com os outros. E o pastor Rodrigo falando sobre servir. Irmãos, palavra abençoada, assim, quantos testemunhos o pastor Rodrigo trouxe, e assim, fui muito impactado com essa palavra, né? São palavras que nos tiram da zona de conforto. Pastor Horácio falando sobre o conceito familiar, de implantar essa cultura dentro da família. Inclusive ele frisou bem, que é dentro da família onde nós temos os maiores conflitos, irmãos. Isso é uma verdade. Então Deus está levantando cada um de nós, né, para implantar essa cultura dentro das nossas casas, das nossas famílias. Olha o que Ele fez na casa de Zaqueu, olha como que o Senhor operou, e assim Ele pode fazer na nossa casa também. E ontem o pastor Elton sobre na conquista de vidas, irmãos, foi muito forte, palavra tremenda sobre Abraão, que ele usou o exemplo de Abraão, né, ali no finalzinho ele falou um ponto que para mim é chave sobre o secreto. Você quer ganhar vidas, irmãos, é no secreto, é ali onde tudo começa. Como é importante nós, assim, buscar no Senhor. Então, irmãos, assim, muitas palavras que eu tenho recebido para mim, e tenho tomado posse de cada uma delas, porque eu não quero ser somente um ouvinte, mas eu quero ser um praticante dessas palavras. Tenho gravado elas no meu coração, tenho anotado elas no papel também, porque nós estamos só iniciando esse ano. E eu não sei se a igreja tem tido esse mesmo entendimento, se a igreja tem entendido o que nós temos declarado aqui, essa profundidade toda, irmãos. Porque implantar uma cultura, irmãos, é um desafio muito grande, mas implantar uma cultura do reino de Deus, o desafio é maior ainda. É maior ainda, irmãos. Sabe, nós estamos falando de coisas assim fortes, sérias. Às vezes nós não sabemos o que nós estamos falando. Nós não temos essa noção. E eu sou um tipo de pessoa, queridos, que eu levo as coisas muito a sério. Muito a sério. Quando eu vejo um tema como esse, implantar a cultura do reino, sabe, eu penso em todas as áreas da minha vida. Eu falo, Deus, como que eu posso fazer? Por onde que eu vou começar? Qual que é o caminho? Qual que é a direção? Quais são as áreas? Aonde que eu posso melhorar? Eu sou uma pessoa assim, que eu levo muito a sério. Eu me envolvo de verdade, irmãos. Por isso que eu falei que eu gostei desse tema. Porque esse tema, ele nos tira da zona de conforto.
Você não implanta uma cultura parado. Você não implanta uma cultura sem fazer nada, irmãos. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa agir. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar os seus hábitos. Porque é justamente isso, implantar, a pastora Neuzeni falou muito bem, irmãos, implantar é começar, é inserir, é enraizar. Isso foram as palavras delas, sobre a cultura. O que é a cultura, irmãos? A cultura é o conjunto de valores, é o conjunto de hábitos de um povo. Então o fato que nós precisamos entender é que implantar uma cultura exige muito de nós. Não é tão simples assim. Dá trabalho. A pergunta é, será que eu estou disposto, irmãos? Como o pastor Elton pregou ontem sobre Abraão, com muita maestria aqui, ele falou assim, olha, à medida que Abraão renunciava a algo na vida dele, a promessa ampliava. Toda vez que Abraão renunciava a algo, a promessa ela ampliava. E assim vai sendo na nossa vida, irmãos. Se você quer alcançar alguns estágios em Deus, é assim que precisa acontecer. Então eu já estou expressando minha preocupação aqui, e é uma coisa que eu trago para a minha vida, e eu quero transmitir isso para a igreja. Tomara que a igreja esteja entendendo o mover que está acontecendo nesse lugar, nessa campanha. Tomara. Porque se todos entenderem de verdade e viver, irmãos, nós vamos entrar no novo tempo. Nós vamos entrar no novo tempo. Sabe, se nós entendermos a grandeza desse chamado, porque caso contrário, isso não aconteça, queridos, vamos ser sinceros, vai ser somente mais um ano com o nome bonito. O nome é bonito demais. A arte ficou maravilhosa. Quantos gostaram dessa arte aqui, irmãos? A arte ficou maravilhosa, implantando a cultura do reino, ficou perfeita, mas se não tiver a vivência, se nós não entendermos, irmãos, só mais um nome bonito, porque implantar a cultura do reino de Deus significa trazer para a terra os valores do céu, é o céu na terra, irmão. São valores como justiça, são valores como a verdade, são valores como a paz, como o amor. É trazer esses valores para a terra. Implantar a cultura do reino de Deus fala muito sobre um comportamento, sobre viver, sobre expressar, sobre promover valores, princípios, ensinamentos de Deus em todas as áreas da nossa vida. É trazer o caráter de Deus para o ambiente aonde eu estou. É trazer o propósito de Deus para o ambiente que eu estou. É trazer os mandamentos de Deus para o ambiente que eu estou, seja no trabalho, seja na igreja, seja com a minha família, seja numa sociedade como um todo, irmãos. Mas é trazer os céus para a terra, vocês entendem isso? Porque quando eu olho para a Bíblia, o reino de Deus, irmãos, não é apenas um lugar. O reino de Deus é uma forma de viver sob o governo de Deus. O reino de Deus é um estilo de vida. Por isso que Jesus nos ensina a orar lá em Mateus capítulo 6, verso 10. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Então é isso que é implantar. Agora, implantar uma cultura, irmãos, tem desafio. Tem desafio. Não é simplesmente nós levantarmos uma bandeira aqui e falar assim, nós vamos implantar uma cultura. É a cultura do reino de Deus. Querido, escuta, eu vou citar 3 desafios aqui que nós vamos ter que enfrentar durante esse ano. Se nós queremos mesmo implantar uma cultura. Primeiro deles é a resistência. Resistência é mudança. Irmãos, mudar dá trabalho. Ninguém gosta de mudar. Ninguém gosta de mudar os seus hábitos. Ninguém gosta de mudar às vezes a sua mentalidade. Faz parte da natureza humana, queridos. As pessoas têm uma tendência a resistir às mudanças que desafiam seus confortos. É natural isso. Então mudança dá muito trabalho.
Mudar é difícil. Trabalhar é difícil também, não é, irmãos? Mas ficar desempregado é difícil. Trabalhar para os outros é difícil. Empreender também é difícil. Tudo é difícil, irmãos. Cuidar de filhos é difícil, mas também não poder ter filhos é difícil, não é? A questão é o difícil que você vai escolher para a sua vida. Qual difícil que você quer viver? Qual difícil que você quer trazer para a sua realidade? Porque tudo é difícil, irmãos. Tudo sempre vai ser difícil. Então esse é o primeiro desafio, é resistência à mudança. Nós vamos enfrentar isso. Não é tão simples implantar uma cultura. O segundo desafio é o tempo. Não se implanta uma cultura da noite para o dia. Não tem como. Então nós vamos ter que ter o tempo, a persistência. É um processo que exige, irmãos, consistência. É um processo que exige paciência. Não é assim. É um trabalho de formiguinha. É plantando todos os dias. É buscando como estilo de vida. É orando todos os dias no secreto. É buscando mudar a sua mentalidade. É tratando o irmão melhor. É participando mais ativamente dos cultos da igreja, das programações da igreja. Sabe, é você, às vezes, fazendo uma oração lá no seu trabalho, uma oportunidade que você tem. É você tratando a sua esposa melhor. É você tendo mais presença na vida dos seus filhos. É aos poucos, você vai construindo, você vai mudando isso. Então é com o tempo, irmãos. E você vai absorvendo isso aqui na igreja, porque a igreja já tem direcionado. Nós estamos numa campanha de 12 dias, são 12 pregadores diferentes, são 12 áreas diferentes. O que nós estamos recebendo aqui é um alimento sólido. Mas nós temos que entender que nós vamos enfrentar desafios. Então o primeiro deles é a resistência à mudança. O segundo é o tempo. E o terceiro, irmãos, é um alinhamento entre a liderança. Isso, o terceiro desafio é a liderança. E aqui eu já trago para vocês, já um recado que quem sabe, para os líderes que estão aqui presentes. Porque se os líderes não estão alinhados com os valores que se deseja implantar, escuta, líderes, a mudança perde força. Ela perde força, sabe por quê? Porque não tem um alinhamento. A primeira coisa que precisa ter um alinhamento, precisa ter liderança. Porque se a liderança não estiver alinhada, é difícil, irmão, essa palavra é para todos nós temos um desafio. Mas a liderança tem um desafio maior. E se você exerce uma liderança, seja em qual for, em qualquer área, seja numa empresa, seja dentro da sua casa, em qualquer lugar, você precisa alinhar a sua visão com as demais lideranças. Porque senão a mudança perde força. Ela perde força. E o líder, ele é o exemplo. O líder, ele está sendo observado. Então, querido, escuta, implantar cultura do reino de Deus tem desafios, mas é possível. Vou repetir. Implantar a cultura do reino de Deus tem desafios, mas é possível. Amém. Glória a Deus. Que bom que vocês acreditam. Irmãos, o Japão, quando você olha para o Japão após a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava devastado economicamente. O Japão estava totalmente, socialmente morto depois da Segunda Guerra. O país enfrentava uma pobreza extrema. O desemprego, a desorganização, a sociedade tinha perdido a esperança. Os desafios pareciam insuperáveis, irmãos. Não tinha como. Mas de repente, uma transformação começa a acontecer por causa de um esforço coletivo, por causa da unidade do governo e da população, que eles unem, incentivado por uma filosofia, que é uma melhoria contínua e pela reestruturação social. E aí a gente começa a ver práticas como pontualidade,
práticas como trabalho em equipe, respeito à hierarquia, foram sendo promovidos nas escolas, nas empresas. Isso foi ocorrendo lá no Japão, irmãos. Hoje, como que é o Japão? Hoje o Japão é conhecido por sua eficiência. Hoje ele é conhecido pela sua disciplina, pelo respeito, pela pontualidade. Queridos, falar, vocês acham que trem atrasa lá no Japão? Quem já foi no Japão aqui, irmãos? Os trens não atrasam lá não, irmãos. Porque eles têm essa cultura da pontualidade. As pessoas valorizam o cumprimento dos compromissos. Se eles fizerem um compromisso, eles cumprem. Alguém já fez negócio com um japonês aqui, irmão? Eles cumprem os compromissos. E esses valores passaram a fazer parte da identidade nacional. Ou seja, implantação de uma cultura, de uma nação que estava devastada. Então a gente tem vários exemplos, não dá para me citar todos aqui por causa do nosso tempo. Mas assim, irmãos, a revolução da saúde pública em Singapura, que eu coloquei aqui. Eu não sei se vocês conhecem, mas em 1960, Singapura era um país subdesenvolvido. Queridos, era problema gravíssimo na saúde pública. Lixo nas ruas. Era doença, surto de doenças. A população, elas não tinham o hábito de cuidar da higiene pessoal e nem ambiental. Mas aí, de repente, o governo lança uma campanha rigorosa, mantenha Singapura limpa. E aí eles começam, para educar a população sobre a importância da limpeza, eles estabelecem regras severas. Se a pessoa jogasse um lixo no chão, ela era multada. Era multa. E eles começam a estabelecer regras. E eles começam a organizar aquela nação. Eles começam a instalar lixeiras nos lugares públicos. Queridos, resultado de hoje, Singapura é um dos países mais limpos do mundo. Mais limpos do mundo. A cultura da limpeza se tornou natural. Os cidadãos, eles participam ativamente quando tem algum mutirão, irmãos, de lugares públicos mesmo. Os cidadãos se levantam e vão lá e fazer também. Isso mostra para nós como que mudanças consistentes pode transformar uma nação. Uma nação. Eu estou usando exemplos aqui que tiveram efeitos assim extraordinários, irmãos. Se eu pegar aqui o evangelho na Europa, é a mesma coisa. Se você pega o evangelho na Europa no período do Império Romano, irmãos, aquilo lá era dominado. Eles enfrentavam perseguições, cultura pagã, centralizada ali em deuses romanos, gregos. Além da injustiça, da exploração, mas aí os apóstolos se levantam. Os apóstolos se levantam, irmãos. O apóstolo Paulo, ele sim é um implantador da cultura do reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele implantava, era igreja, irmãos. Ele ia no lugar com autoridade, ele não tinha medo não, mesmo sofrendo ameaças. E ele começou um grande movimento. E quando ele começa esse movimento, e depois os anos vão passando, vem os protestantes, irmãos, Martim Lutero, que traduz a Bíblia, e as coisas vão mudando. Queridos, o que o evangelho mudou na Europa? Se você for ver, tornou-se base, né, da cultura ocidental. Através do evangelho, influenciando áreas da educação, implantando, fundando faculdades. Através do evangelho, ou seja, uma cultura. Uma cultura. Tem aqui também um movimento ambiental global também, que nós poderíamos citar, como que mudaram, né, de 1960 para cá. Tem a cultura do empreendedorismo, no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, irmãos, que é uma área que nunca voltou para a inovação, sempre ficou ali presa na questão agrícola, nunca olhou para as indústrias. De repente, irmãos, teve uma mudança de mentalidade lá durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não vou ficar citando detalhes aqui, depois você pesquisa. Mas assim, hoje o Vale do Silício, irmãos, ele é um centro global
Sabe quem está lá? As empresas? Apple, Facebook, Google, está tudo alojado lá no Vale do Silício. Por quê? Uma mudança de cultura. Sabe, são exemplos como esse que mostram que é possível. Mas para acontecer tem que ter visão, tem que ter persistência, tem que ter prática constante, prática contínua, todos os dias. É buscar, é caminhar. Sabe, culturas como essas que foram transformadas e hoje fluem naturalmente. Mas e no empreendedorismo, Dudu? Qual é o propósito do empreendedorismo no reino de Deus? Eu não sei se você já pensou, essa palavra, irmãos, não é só para você que é empreendedor não, tá? Às vezes você é uma pessoa que está pensando em empreender, às vezes você é uma pessoa que está com medo, assim como eu sempre tive. Hoje eu me considero uma criança no empreendedorismo, estou engatinhando. Hoje eu empreendo, mas por muitos anos não empreendia. E tenho aprendido muito nessa área. E eu quero compartilhar detalhes aqui dentro da palavra de Deus, que eu tenho buscado implantar dentro das minhas empresas. E isso para mim tem feito muita diferença. Muita diferença. Eu não sei se você já pensou como os seus negócios podem refletir o caráter de Deus. Porque ele não é simplesmente um negócio. Existe algo muito maior do que você pode imaginar ali na sua empresa. Por isso que Mateus capítulo 6, verso 33 diz que busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, quando eu vejo esse versículo, eu vejo a importância de alinhar os negócios aos valores do reino. Eu preciso alinhar os meus negócios aos valores do reino. Os princípios bíblicos que podem transformar empreendimentos, os princípios bíblicos que podem impactar vidas e glorificar a Deus. Eu tenho visto assim e tenho experimentado testemunhos. Recentemente agora um rapaz, ele pediu, ele teve uma proposta, irmãos, ele trabalhava conosco, teve uma proposta gigantesca assim, muito boa. E ele pediu então para sair, e ele reunido com toda a equipe, ele falou assim: olha, eu estou saindo daqui com meu coração partido. Por quê? Porque nesse lugar, o tempo que eu trabalhei aqui, foi o tempo que eu tive mais próximo de Deus. O tempo que eu trabalhei dentro dessa empresa, foi o tempo que eu mais me aproximei de Deus. Eu não sei se você sabe, mas dentro das nossas empresas, nós não abrimos a porta, sem antes reunir todos, dar uma palavra e fazer uma oração. Nós não fazemos isso, é uma regra. Nenhum dia, nós já estamos com 4 anos, nenhum dia, nunca foi aberta a porta da empresa, sem antes nós reunirmos todos, orarmos e ter esse momento com Deus. É prioridade, prioridade. E nós temos experimentado coisas assim extraordinárias, muitos desafios, muita luta, muita dificuldade, mas irmãos, o Senhor é o centro de tudo. É nele que nós nos apoiamos, a nossa expectativa está 100% nele, 100% nele. E isso é um pedaço, é uma parte, já é um testemunho do que nós podemos fazer para implantar a cultura do reino dentro das nossas empresas. É colocar o Senhor. E aí, queridos, eu quero trazer aqui alguns personagens bíblicos dentro da palavra e ao mesmo tempo trazer aquilo que não pode faltar na vida de um empreendedor. O que não pode faltar? A primeira coisa que eu coloquei aqui que não pode faltar, visão. Não pode faltar. Quando eu olho para a vida de Abraão, como o pastor Elton compartilhou, Abraão é um homem de visão. Queridos, Gênesis capítulo 13, verso 2. Os irmãos vão projetando aí para nós. Mas você vai ver que fala que Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e ouro. Eu te pergunto, era empreendedor ou não? Muito rico. Gado, ouro, prata. Ou seja, Abraão foi um homem de negócios. Um homem próspero, acumulando riquezas por meio de rebanho, servos, terras. Ele demonstrou uma visão ao deixar sua terra para obedecer a Deus e expandir a sua influência.
Quando Abraão ele sai da sua terra, ele recebe uma palavra de Deus, ele obedece a Deus. Irmãos, ele se torna responsabilidade de Deus, mas muito mais do que isso, Abraão, ele propaga a sua influência. Abraão, aonde ele vai, ele prospera. A bênção não está no lugar, a bênção está na pessoa, é aonde a pessoa vai, amém, irmãos? Abraão era um homem de visão, ele tinha uma visão clara, e ele tinha uma visão do reino. O Senhor sempre foi prioridade na vida dele, e nós aprendemos princípios fortíssimos aqui nessa área do empreendedorismo na vida dele, porque Abraão ele demonstra coragem para começar algo novo, sem ter todos os detalhes, porque Deus fala para ele sair de onde ele estava, mas não fala para ele para onde ir. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então ele começa um negócio sem saber todos os detalhes. Tem alguma diferença aí dos empreendedores? Nós começamos muitas coisas sem saber. Irmãos, mas nós precisamos começar, nós precisamos dar o primeiro passo, senão você não vai experimentar a bondade de Deus, você não vai experimentar a prosperidade que vem do Senhor, você não vai experimentar a provisão que vem do Senhor. Então é necessário um passo de fé. Abraão, ele tem coragem. A visão de Abraão era maior do que ele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós, como empreendedores, nós precisamos ter uma visão além dos nossos benefícios pessoais. Eu não vou empreender para me enriquecer, para me prosperar, para me ganhar muito dinheiro simplesmente. Eu vou empreender para abençoar outras pessoas também, porque Deus fala para Abraão, se tu uma bênção, você tem que abençoar também. Se Deus te abençoa, se Deus te prospera, se Deus está fazendo na sua vida, é para que através de você outras pessoas, outras famílias sejam abençoadas. É isso, existe um propósito em tudo que Deus faz, e Deus começou a fazer na vida de Abraão. Irmãos, eu tenho entendido isso claramente no meu coração. Hoje, através das nossas empresas, nós abençoamos mais de 30 famílias. São mais de 30 famílias que colocam o pão na mesa, que têm sido sustentadas ali. E eu glorifico a Deus, porque eu vejo o cumprimento de uma palavra. Eu vejo o cumprimento de uma promessa. Então, a nossa visão como empreendedor, ela tem que ir além dos nossos benefícios pessoais. É uma visão de reino. E empreender é um desafio. Quando você empreende, você precisa resolver conflitos. E é isso, irmãos. Abraão, ele teve que resolver vários conflitos na caminhada dele. Abraão teve que tomar decisões difíceis. Empreendedores têm que tomar decisões difíceis. Tem hora que fica entre a cruz e a espada, não sabe o que vai fazer, irmãos. Fala assim, e agora, o que eu faço? Para onde que eu vou? E aí a vantagem de servir ao Senhor, irmãos, porque você tem o sócio majoritário. É o Rei dos Reis, é aquele que vai direcionar a sua vida. Então Abraão, ele toma decisões difíceis, ele tem a capacidade de se adaptar às situações, às circunstâncias adversas, quando tudo às vezes não está dando certo. Mas por Abraão estar no Senhor, até quando dava errado estava dando certo, o Senhor estava no controle da vida dele, porque ele estava debaixo de uma palavra, ele estava debaixo de uma visão. Abraão, se você for ver em Gênesis capítulo 14, a partir do verso 14 também, até o verso 16, você vai ver que Abraão, ele formou alianças estratégicas, no resgate de Ló, mas ele forma alianças estratégicas, ou seja, o sucesso de um empreendimento, muitas vezes também, depende de boas parcerias, é com quem você está fazendo aliança, é com quem você está trazendo para o seu negócio, era uma liderança visionária. Então, irmãos, cuidado com quem você está trazendo para dentro do seu negócio. Cuidado, porque tem alianças aqui como de Abraão, tem alianças que dá certo, mas tem alianças que dá errado. Não vai abrir no seu tesouro, não vai abrir nos seus sonhos. Cuidado com quem você compartilha, cuidado com quem você traz para dentro da sua empresa, para compartilhar do seu negócio. E muito mais do que isso, você vê em Abraão uma entrega, você vê em Abraão uma fidelidade. Gênesis capítulo 14, no verso 18, você vai ver claramente aqui a fidelidade de Abraão a Deus, e o empreendedor não pode abrir mão disso, porque Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então Abraão lhe deu o quê?
o dízimo de tudo, fidelidade. Abraão, ele reconhecia que Deus era a fonte de vitória, Deus era a fonte de prosperidade, ele dava o dízimo, ele entregava o dízimo. Então em Abraão nós vemos aqui um empreendedor visionário. Outra coisa que não pode faltar na vida de um empreendedor é planejamento. E aí nós falamos de José. Irmãos, José, eu vou resumir a vida dele em um versículo, que está em Gênesis capítulo 39, verso 2. Coloca lá, Gênesis 39, verso 2. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Irmãos, o Senhor estava com José. Preciso falar mais alguma coisa? Então vem, fala sobre José. Não, o Senhor estava com José. Pronto, irmãos, acho que acabou, né? Não preciso falar mais nada. É o suficiente. É o Senhor com ele. Não pode faltar planejamento, irmãos. José foi um cara fantástico. José, ele foi promovido ao segundo maior cargo no Egito, devido à sua sabedoria, devido à sua habilidade administrativa. Ele administrava muito bem, ele planejou, ele gerenciou recursos durante 7 anos de abundância, irmãos. E ele gerenciou recursos durante 7 anos de escassez. Tudo isso, José cresceu tanto, irmãos, ele cresceu tanto, que ele ficou irreconhecível. Dudu, como que José ficou irreconhecível? Olha lá, Gênesis capítulo 42, verso 8. Gênesis capítulo 42, verso 8 diz que José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Irmão, José cresceu tanto, aí eu me lembro da palavra que o pastor Elton deu ontem de Abraão, porque o pastor Elton falou que à medida que havia uma renúncia, ele ampliava a promessa. Em José não foi diferente. À medida que José vencia uma etapa, havia renúncia, havia entrega, havia verdade, havia integridade, Deus ampliava a promessa. Ele cresceu tanto que ele ficou irreconhecível. Irmãos, que assim seja na nossa vida em nome de Jesus. Que nós possamos crescer tanto que as pessoas vão falar assim, gente, o que aconteceu? Eu não estou reconhecendo aquela pessoa, mas é porque é a autoridade de Deus. É a presença de Deus. Isso aqui que está acontecendo com José é capítulo 39, verso 2. O Senhor estava com José. O duro são pessoas como os irmãos de José que não crescem, que estão estagnados na fé, que estão estagnados em várias áreas da vida da pessoa e que não avançam, porque não buscam crescimento, não investem, não dedicam. Então, José mostra isso, que ele ficou irreconhecível. Através da vida de José, nós aprendemos que nós precisamos sonhar grande e planejar sempre com base em princípios. E isso é essencial para quem deseja empreender. Sonhe grande, almeje grande. Não fique com receio. Não se sinta bloqueado. É a sua empresa, é o seu negócio, independente do tamanho que está. Você tem que profetizar que aquele lugar, que a sua empresa, é uma empresa grande. Porque há poder nas suas palavras. Então, queridos, seja na fase inicial do seu negócio, ou seja no processo, ou seja em qualquer tempo, por mais que sejam os tempos mais difíceis, mas que a dedicação e o compromisso com a qualidade sejam sempre essenciais na sua vida. Mesmo que esteja muito difícil, mas continue fazendo com qualidade, continue fazendo o seu melhor, continue fazendo com excelência. Dudu, mas as pessoas não valorizam, mas isso não pode mudar o seu caráter, isso não pode mudar a sua postura. Continue fazendo com excelência, continue dando o seu melhor. Sabe por quê, irmãos? No devido tempo, o Senhor vai te honrar e vai te levantar em nome de Jesus. Sabe, o seu negócio vai ser grande. Sabe por quê? Não é porque os homens vão dar o crescimento, é porque o Senhor é que vai dar o crescimento. É o Senhor que abre portas. Sabe, então continue fazendo com excelência. Continue fazendo como José, íntegro, integridade. José era um empreendedor que era um solucionador de problemas. Irmãos, ele resolvia tudo quanto é tipo de problema. E empreendedor tem que resolver, não tem? Quantas vezes você vê empresários fugindo de problema,
fugindo da realidade. Às vezes atola nas dívidas, muda até o número do telefone, misericórdia, irmãos. Não tem personalidade de encarar. Irmão, você não vai acertar sempre, pode ser que você erra. Mas não fuja dos seus problemas, encare, como José encarava todos os problemas que ele tinha, mesmo ele estando certo, mesmo ele sendo difamado. Mas ele permanecia firme. E por isso que Deus honrou e colocou ele naquele lugar de honra. Por isso que o Senhor levantou esse homem. Então, irmãos, precisa ter virtude. Então não pode faltar na vida de um empreendedor visão, não pode faltar planejamento e também não pode faltar temor a Deus. Irmãos, aqui é o princípio de todas as coisas. Tema ao Senhor, tema ao Senhor. Atos capítulo 16, verso 14. A Bíblia vai falar sobre uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. E a palavra diz que ela era temente a Deus. Sabe, quando Paulo prega naquela cidade, o Senhor abre o coração de Lídia, irmãos. Sabe, o Senhor abriu o coração dela para aceitar a mensagem. Ela foi a primeira convertida, ali na cidade de Filipos, uma das primeiras da Europa. O que me impressiona é essa mulher, mesmo sendo empreendedora, com tantas coisas para fazer, mas ela para, e ela ouve a voz de Deus. Ela ouve a voz do Senhor. Então, irmãos, Lídia, ela era uma comerciante, e não era qualquer comerciante, hein? Não era, era uma empreendedora de púrpura. É um tecido de luxo. De luxo. E isso demonstra uma posição de destaque na vida dela. E a palavra diz que ela era temente a Deus. E muito mais do que isso, ela apoiava com seus recursos o ministério de Paulo. Uma empreendedora, ela investia no reino. Essa mulher trazia para dentro da empresa dela a cultura do reino. Ela falou assim: eu quero prosperar, eu quero crescer, mas eu não posso tirar os olhos do reino. Eu quero dar uma vida digna para minha família. Eu quero que minha família desfrute do melhor dessa terra, mas eu não posso tirar meus olhos do reino. Os meus olhos precisam estar no reino. Sabe, Lídia, ela trabalhava muito, até porque é uma mulher dedicada ao seu negócio. E ao mesmo tempo, ela entendia claramente que a sua prosperidade vinha de Deus. Sabe, era uma aliança que ela sempre tinha com Deus. E você sabe o que Lídia nos ensina aqui, irmãos? E aí vai um recado para a igreja. Que é totalmente possível conciliar sucesso nos negócios e uma vida espiritual ativa. Totalmente possível. Porque é de cortar o coração de ver uma pessoa prosperar e abandonar a fé. E de sair, ou senão ela se enfraquecer. Ou senão, não, é porque eu estou trabalhando demais, agora o negócio aqui. Mas a pessoa não participa mais ativamente das coisas da igreja. Não, eu vou mandar uma ofertinha aí, irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso é o de menos. Sabe por quê? O Senhor não precisa do seu dinheiro. O Senhor não quer o seu dinheiro. O Senhor quer o seu coração. É isso que Ele quer. O seu dinheiro não vai impressionar Deus. A sua prosperidade aqui na terra não vai impressionar Deus. Mas um coração quebrantado. Isso sim chama a atenção de Deus. E Lídia, ela conseguia conciliar essas duas coisas muito bem, irmãos. E aqui a história de Lídia é um testemunho. É um papel fundamental, inclusive para as mulheres. As mulheres empreendedoras. No avanço do evangelho. No mundo dos negócios. Lídia é um exemplo do equilíbrio entre o sucesso profissional e o compromisso com Deus. Não é porque eu tenho sucesso profissional que eu não tenho compromisso com Deus. Eu consigo ter compromisso com Deus e ter sucesso profissional. Porque o que o Senhor quer é que nós possamos prosperar em todas as áreas. Todas as áreas. Então não pode faltar temor a Deus na vida de um empreendedor. Não pode faltar estratégia. O empreendedor precisa ter estratégia. Salomão,
estrategista. Se você pega lá 1 Reis capítulo 10, verso 23, você vai ver que Salomão, ele excedeu todos os reis da terra, irmãos. Todos. Tanto em riqueza como em sabedoria. É um exemplo para nós no empreendedorismo, porque Salomão, ele não apenas lidera um povo, porque às vezes nós temos uma visão de Salomão do rei de Israel, das coisas simples, somente da construção do templo, né, do que ele fez de errado. Irmãos, mas esse homem, ele não só lidera, mas ele expande o comércio de Israel. O que ele fez para o comércio de Israel não é brincadeira, irmãos. Sabe, ele constrói um templo, ele faz alianças econômicas entre as nações. Mas por que isso? Queridos, quando Deus pergunta para ele assim, Salomão, o que você quer que eu te faça? O que ele pede para Deus, irmãos? Sabedoria. Será que nós teríamos, como empreendedores, se Deus pergunta para nós hoje, meu filho, o que você quer? Meu Deus, faz o meu negócio crescer, prosperar, eu quero ganhar muito dinheiro, sabe, eu quero viajar, eu quero isso, faz aquilo, Senhor, eu preciso tanto de um descanso, nossa, eu trabalho tanto. Irmãos, Salomão falou assim, Senhor, eu quero sabedoria. Ah, irmãos, aí mexeu. Aí o Senhor falou assim, então, meu filho, eu vou te dar não só sabedoria, mas eu vou te dar riqueza também. Porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, irmãos. Ele é dono do ouro e da prata, é Ele que dá. É Ele que dá. Nós somos apenas mordomos. É Ele que dá, Ele é dono. Sabe, então assim, empreender com sabedoria, irmão, escuta isso, empreender com sabedoria é melhor do que correr atrás de lucros rápidos. É melhor. Porque nós temos que focar, sabe em quê? Em negócios sólidos, que se baseiam em boas escolhas, que se baseiam em princípios éticos. Salomão, ele investiu em comércio, Salomão, ele investiu em importação, Salomão, ele investiu em exportação de produtos de luxo, irmãos, em cavalo, em ouro. Ele transformou Israel em um centro econômico próspero. E se você for ver lá em 1 Reis capítulo 10, a partir do verso 14, é um texto maior, até o verso 29, você vai ver que Salomão diversificou as suas fontes de renda. Ele tinha vários ramos. Não era uma coisa só. Ele foi ampliando as oportunidades. Empreendedores, amplie a sua mente, amplie as oportunidades. Se hoje você está no ramo, não tape os seus olhos para outras oportunidades. Você pode crescer. Você pode ampliar. O Senhor pode te dar sabedoria. Então, queridos, não pode faltar estratégia. Não pode faltar liderança. Não é somente você abrir uma empresa e achar que vai dar tudo certo. Irmãos, você tem que influenciar as pessoas. Você tem que ser uma liderança que contagia, que põe a mão na massa, que ensina, que inspira, que dá um bom testemunho. Se você olha para Noé, irmãos, olha o projeto de Noé, uma arca. Irmãos, tem um projeto maior? Uma arca. Gigante, Deus levanta ele, faz uma arca de tábua. Gênesis 6,14, uma de tábua, faz compartimentos. E lacra ela por dentro e por fora. Aí você vê lá no verso 22, a Bíblia diz assim, que Noé fez tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado. Irmão, escuta, ninguém faz nada sozinho. Você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas. Então cuidado. Como que você tem conduzido as pessoas que estão com você? Sabe, o projeto era grande, você tem que sonhar grande mesmo, irmãos. Deus tem grandes projetos, amém? Deus tem grandes projetos. Então comece a almejar coisas grandes. Noé, ele liderou a construção de um projeto inovador, irmãos, a arca, seguindo as instruções de Deus. Por causa da sua obediência, ele salvou a sua família. Eu fico pensando, as pessoas olhando para Noé e Noé mexendo. Irmãos, Deus deu a visão, Deus deu a palavra para quem? Para Noé.
Aí Noé fazendo, as pessoas olhavam, criticavam, riam, zombavam. Irmãos, mas Noé continuou. E às vezes, quem sabe você começou a empreender, e você está pensando em desistir, porque as pessoas estão te criticando, porque as pessoas estão rindo de você, porque seu negócio é pequeno, porque aos olhos dela isso não vai dar em nada. Queridos, mas deixa eu falar, Deus deu a visão, foi para você, não foi para ele. Por isso que é importante você ter clareza na visão, na direção que você tem de Deus. Você não pode se apegar na opinião alheia, porque senão você não prospera em nada na sua vida. Você não cresce em nenhuma área da sua vida, porque você está preocupado com a opinião do outro. Querido, se Deus está falando com você, é você que tem que trabalhar. A visão foi dada a você, a palavra foi dada a você. E às vezes, queridos, empreender muitas vezes significa começar algo novo, inovador, e que pode ser incompreendido por os outros. Então, às vezes, as pessoas não vão compreender mesmo. Por isso que você tem que ter clareza. E aí você vê que Noé ele mobiliza uma equipe. Por quê? Porque um líder empreendedor, ele deve ser capaz de motivar a sua equipe e mantê-la focada, mesmo quando os resultados não são imediatos. Então, o líder ele precisa ter essa capacidade de inspirar a sua equipe, mantê-la focada, mesmo quando os resultados não são imediatos. Esse era o desafio de Noé. Irmãos, eu vou fechar aqui a palavra, mas o último ponto, o que não pode faltar na vida de um empreendedor? Intensidade. Se a equipe de louvor quiser subir, intensidade. Queridos, se você não colocar intensidade no seu negócio, ninguém vai colocar para você. Ou você coloca fogo nesse negócio, ou senão de fato esse negócio vai afundar. Não fique esperando o salvador da pátria. Não fique esperando que os outros façam aquilo que é responsabilidade sua. Coloca força nesse negócio. Coloca intensidade nesse negócio. Porque só você pode fazer esse negócio dar certo. Então não fique. Quantas vezes, irmãos, às vezes a gente coloca expectativa em homens, em pessoas, e às vezes Deus vem cá e ó, dá um puxão de orelha. Você está esperando o quê? É você. Essa palavra é para você. Irmãos, é você que está aqui, essa palavra é para você. Coloca intensidade nesse negócio. Coloca força, coloca ânimo nesse negócio. E eu vou encerrar falando de um casal que está em Atos capítulo 18. Do verso 1 ao 3. Um casal empreendedor. Um casal intenso. Um casal que é um exemplo de empreendimento, de entrega, de flexibilidade, de resiliência. Priscila e Áquila. Contrataram o apóstolo Paulo, irmão, é brincadeira? Pensa o apóstolo Paulo trabalhando na minha empresa. Paulinho, você quer um cara mais intenso que o apóstolo Paulo, irmãos? Priscila e Áquila contratou o apóstolo Paulo para trabalhar com eles, fazia parte do mesmo ofício, eles faziam tendas. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi a Corinto. Olha lá, verso 2. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegara da Itália, fazia pouco tempo com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, saiu fugido. Paulo foi vê-los, olha o verso 3. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Irmãos, escuta aqui, Priscila e Áquila eram empreendedores do ramo de tendas e também apoiadores do ministério de Paulo.
eles apoiavam a obra. Eles implantou a cultura do reino lá na empresa deles. Eles tomaram essa decisão. Eles levou Paulo para dentro da empresa deles, irmãos. Você quer implantar uma cultura do reino melhor do que essa? Eles levou Paulo para dentro da casa deles. Falei, Paulo, você vai ajudar aqui. Vocês acham que não tinha culto na casa deles, irmãos? Vocês acham que não tinha reunião na casa deles? Ou seja, eles usaram o seu negócio como uma plataforma para compartilhar o evangelho. Então, o empreendedor cristão, essa mensagem é para nós. O empreendedor cristão, ele deve enxergar seus negócios como uma plataforma para o reino de Deus. De participar mais. De enxergar as necessidades que muitas vezes precisam. Que às vezes o pastor Elton me liga, Dudu, estou precisando disso e disso, pode ajudar? Há pouco tempo a festa dos tabernáculos, o pastor Carlinhos divulgou, quem que pode patrocinar? Irmãos, eu fiquei feliz, falei assim, olha, eu vou patrocinar, põe meu nome aí. Mas são coisas às vezes do reino que a gente pode participar. Porque irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que participar das coisas do reino. Do que você usar um negócio que Deus te abençoou, que Deus abriu as portas, que Deus te fez prosperar em prol do reino, que é eterno, que é para a vida toda, irmãos, que vai refletir lá na eternidade. Então Priscila e Áquila, se você viu ali, eles foram obrigados a sair de Roma. Você imagina você no lugar trabalhando, se esforçando, consolidando o seu negócio, e de repente sai um decreto. Pô, deixa eu te falar uma coisa. Dá licença. Some. Imagina lá a sua empresa. Chega uma pessoa lá, baixa as portas. Fala assim, deixa eu falar. Vocês não podem trabalhar aqui mais não. Acabou. Sai um decreto. Irmãos, quem sabe muitos iam entrar numa depressão. Quem sabe muitos, como aconteceu na pandemia, ia entrar em desespero. Foi isso que aconteceu com eles. Pode fechar a porta. Aqui vocês não trabalham mais não. E digo mais, acabou. Não tem evangelho também mais não. Irmãos, mesmo diante de desafios, mesmo diante de mudanças, eles continuaram. Sabe qual foi a resposta deles, irmãos? Nós não vamos parar nenhum e nem outro. A Bíblia diz que eles foram para Corinto, que eles foram para Éfeso. E Paulo junto com eles. Eles continuou, eles abriram a empresa de novo. E falou assim, nós vamos começar do zero e vai dar certo. Porque Deus está nesse negócio. Se Deus quis me trazer para cá, se Deus quis que eu começasse do zero, não tem problema, tem um propósito nisso aqui. Eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo. Sabe, irmãos, então se você está desanimado, porque por algum motivo, você está perdendo o seu negócio, escuta, Deus está acendendo a chama aí no seu coração, ó. Deus está acendendo. Quem te falou que não vai prosperar? Quem te falou que o seu negócio não vai crescer? Quem te falou que o seu negócio é só o que Paraguari? Quem te falou? De onde você recebeu essa palavra? Eu estou dando uma palavra de Deus para você agora, igreja. Você pode receber. O seu negócio vai além das fronteiras. O seu negócio vai além das fronteiras. Você vai fluir, você vai crescer. Recebe essa palavra, é essa palavra que você precisa, irmãos. É você que tem que fazer esse negócio acontecer. É intensidade. Eles foram intensos, flexíveis, resilientes, manteve firme nas duas frentes. Porque eles entendiam o quão importante era implantar a cultura do reino dentro dos seus negócios e dentro da sua família. Intensidade. Vamos colocar de pé, irmãos, eu vou orar. Eu vou pedir só para pôr mais um versículo aí, irmãos, porque é um versículo de reconhecimento da entrega desse casal. Romanos capítulo 16. Nós vamos ler o verso 3 e o 4.
extraordinário a história desse casal. Extraordinário. Paulo dizendo: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. E não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas. Todas as igrejas. Porque o que esse casal fez vai muito além daquilo que é a capacidade humana, irmãos. O entendimento deles de reino era tão forte, que eles davam a própria vida. A própria vida. Por isso que eu iniciei falando nesse culto, falando assim: irmãos, será que nós estamos entendendo o que é implantar a cultura do reino de Deus? Será que nós não estamos brincando de fazer campanha? Esse texto, esse tema, eu tenho certeza que não foi um tema assim, que o pastor Carlinho, ou os outros pastores achou na internet: que legal. Esse tema, ele foi gerado no coração de Deus, irmãos. Isso aqui tem que valer a pena. Isso aqui tem que mexer com a gente. Olha só aqui. Se for preciso da minha vida, eu dou. Mas eu já tomei uma decisão. Eu vou ser um implantador da cultura do reino. Seja lá na minha empresa, seja na minha casa, seja nos meus relacionamentos, na sociedade. Aonde eu estiver, pode custar a minha cabeça, mas eu vou implantar a cultura do reino. Eu vou ser um implantador da cultura do reino. Essa é a convicção que eu tenho no meu coração, irmãos. A igreja está comigo? Está comigo, irmãos? Então nós vamos implantar a cultura. É um trabalho árduo. Vocês lembram? 3 desafios: resistência. Resistência à mudança. O tempo não é da noite para o dia. E o alinhamento da liderança. Aqui está um papel. Aqui está um dever de casa para a liderança. Feche seus olhos. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós queremos a unção de Deus nesse lugar. A unção de Deus nesse lugar. Queridos, se você está aí, é um empreendedor, e se em algum ponto dessa palavra você foi tocado, ou se você não é um empreendedor, mas quer empreender, e você foi tocado por essa palavra, a unção de Deus aqui nesse lugar. Sai do seu lugar, vem cá. Só você que se sentiu tocado em algum ponto dessa palavra. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar, porque Deus vai te dar autoridade. Deus vai te dar autoridade. Pode vir. Pode vir, o Senhor está mexendo. O Senhor está mexendo. Aqui se levantam implantadores. Implantadores. Nós sabemos que a luta principal é no reino das trevas. E nós vamos profetizar vida. Vida. Quem sabe aqui empresas que morreram. Empresas que estão adormecidas. Empresas que um dia fizeram história nessa cidade, mas hoje estão desanimadas. Eu quero declarar vida. Deus está soprando nesse lugar um ânimo novo. Empreendedores que vão implantar a cultura do reino. Deixa Deus te revestir, irmãos. Deixa Deus tocar. Deixa Deus falar no seu coração. Quem sabe você está com receio. Quem sabe o medo tomou o seu coração. Mas essa é uma noite que o Senhor está despertando a igreja. Essa é uma noite que o Senhor está despertando a cultura do reino. A cultura do reino. Você vai fazer a diferença onde você está. Assim como Deus era com José, o Senhor vai te dar uma direção. Que o Senhor possa falar com você através de sonhos, visão,
visão, planejamento. Que o Senhor te dê estratégia, ousadia, para que você possa vencer, para que você possa romper. Isso, peça para o Senhor: Senhor, é tudo o que eu preciso. Eu quero vencer esse gigante chamado medo. Sabe, irmãos, deixa Deus mostrar para você. Abra o seu coração. É dia após dia. Isso. Deixa o Senhor falar. Ele está implantando a cultura do reino de Deus. Isso é um novo tempo. Eu creio. Aleluia. De todo o seu coração. Você vai declarar essa canção como a sua oração. Aleluia, glória a Deus. Senhor, tudo que aconteceu nesse lugar, tudo que está acontecendo nesse lugar, é e sempre será para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. A ti, ó Deus, todo louvor e toda exaltação. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Que Deus te abençoe, te dê o espírito de ousadia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para Ele, Ele é o nosso Rei. Glória a Deus. Obrigado. Diga para o seu irmão: te espero amanhã, hein?